galerinha, vamos continuar aqui nosso trabalho na parte de fisiologia, sistema digestório, segunda parte, segunda aula, segundo momento. Vamos embora? A primeira aula a gente falou a respeito da anatomia geral, né? Falamos de boca, falamos de faringe, falamos de esôfago e falamos de estômago. Vamos agora iniciar a parte do intestino, o suco pancreático, o fígado, o que é que eles produzem de importante e o que é que eles fazem no processo digestivo, tá bom? Então, sem mais demora, olha para cá, vamos embora. Vê só, vamos começar a falar sobre intestino delgado. Tá aí, tá? O intestino delgado. O intestino delgado é constituído basicamente por duas partes, o duodeno e o jejum ilho. O duodeno, ele mede em média de 20 a 25 centímetros. O jejum ilho, a mensuração dele é de quase 7 metros. Aí você fala assim, então quer dizer que o duodeno, pelo fato dele ter apenas uns 25 centímetros, ele deve ser menos importante que o jejum ilho. Aí você pecou. Por quê? Porque o duodeno, na verdade, é a parte mais importante do intestino. Porque é aqui no duodeno que vai ocorrer a maior parte do processo digestivo. É aqui no duodeno que o produto do pâncreas vai ser desaguado e é aqui no duodeno que o produto do fígado vai ser desaguado. Então aqui, ó, P de pâncreas vai desaguar a sua secreção no duodeno e o F de fígado aqui vai lançar a sua secreção no duodeno. O que é que o pâncreas produz para o duodeno? Bem, o pâncreas, a função básica dele é produzir o suco pancreático. Daqui a pouco eu comento sobre ele. E o fígado, o que é que ele produz para o duodeno, para o processo digestivo? É a bile, tá certo? Qual é a função desses sucos? Vou chegar lá, mas vamos seguir passando a nossa anatomia aqui. Então tu tá vendo o estômago, o finalzinho dele, o duodeno, e segue aqui, ó, a parte todinha que o povo chama vulgarmente de tripa, tá certo? Isso aí é o jejum ilho, é o final dele. Tá vendo aqui, ó, o duodeno, ó, uma imagem melhor. Tu tá vendo aqui, ó, o ducto colédoco, não é, que vem do fígado, e tu tá vendo aqui o restinho do pâncreas produzindo suco pancreático para o duodeno, para o processo digestivo do duodeno, tá bom? Isso é uma imagem meio distorcida, mas fala sobre o jejum ilho e mostra para você aí. Bem, antes de chegar no intestino grosso, vamos falar da fisiologia do duodeno. O que é que acontece lá? Preste atenção. Vamos falar rapidinho aqui do pâncreas. Pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista, tá certo? Se é uma glândula mista, tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. A parte que interessa para o nosso processo de digestão aqui do pâncreas é exatamente a parte exócrina do pâncreas. Exócrina. Exócrina, tá certo? Beleza? Bem, o pâncreas, a função básica dele é produzir o suco pancreático. Essa é a função exócrina do pâncreas. É o suco pancreático, tá bom? Bem, o suco pancreático tem o que nele? Vou até mudar de cor aqui para que você não se confunda. O suco pancreático tem água. O suco pancreático, ele tem sais. Mas é qualquer sal? Não, tem um sal muito importante aqui, que é esse aqui, ó, NaHCO3. Esse sal recebe o nome de bicarbonato de sódio. Quando a gente coloca esse sal aqui em solução aquosa, em água, ele libera uma base, o hidróxido de sódio, o NaOH, e deixa o meio básico. Tá certo? Então, o pH aqui do estômago, do intestino aqui, ó, seria aproximadamente igual a 9. Um pH bem básico, bem alcalino, tá certo? Um pH alcalino. pH básico, pH alcalino. E o mais importante do suco pancreático são as enzimas. As enzimas. Tiago, eu tenho que decorar a enzima? Aí realmente é fundamental, não tem pra onde correr não, tá? A gente precisa entender esse processo enzimático aqui, não tem pra onde correr não. Bem, quais são as enzimas que fazem parte do suco pancreático? Existe um bizu para decorá-las. É o KIM, não sei se vai dar para escrever aqui, KIM
quintal no... Eita, deixa eu apagar aqui. É o quintal nuca. Quintal nuca. Quintal nuca. Não bote quintal nunca, não, aqui. Um Nzinho dá vontade de botar, mas não boto não, senão você se quebra, tá? Bem, o que vem ser essa expressão quintal nuca? O quintal nuca, ele vai representar a quimotripsina, vai representar a tripsina, vai representar a amilase. Aí você fala, Tiago, mas amilase a gente já falou. A gente viu que existe amilase na boca, amilase salival, pitialina. Pois é, o amido que não foi digerido na boca vai ser digerido aqui no duodeno pelo suco pancreático, tá certo? Existe a lipase. Ah, Tiago, mas a gente comentou sobre uma lipase lá no estômago, lipase gástrica, a tributirase. É, mas eu falei para você que lá ela não tem muita expressividade, mas essa lipase pancreática aqui do suco pancreático, sim, essa tem uma grande função, tá? Realmente ela é muito importante. Eu tenho a nuclease, é essa que digere ácidos nucleicos, né, DNA, RNA. E eu tenho a CA, que vem de carbopeptidase. Carbopeptidase que digere glicoproteínas, tá? Carbo vem de açúcar, peptidase vem de peptídeo, quer dizer proteína. Então, essas enzimas todas aqui trabalham num pH alcalino, e esse pH alcalino é derivado do bicarbonato de sódio, tá certo? Que existe lá no suco pancreático. Quimotripsina digere proteína, tripsina digere proteína também. Amilase digere amido, lipase digere lipídio, nuclease digere DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos, tá certo? E a carbopeptidase digere glicoproteínas. Essas são as funções do suco pancreático, beleza? Vamos falar agora do fígado, dessa segunda glândula anexa ao tubo digestório, fígado. O fígado literalmente é a maior glândula do seu corpo. Ela pesa em torno de 1,5 kg, tá certo? O fígado. Ela pesa em torno de 1,5 kg. E ela tem várias funções, tá certo? A gente diz assim, até a gente brinca assim, se tirar um pulmão, a pessoa vive, se tirar um rim, a pessoa vive também. Agora, se tirar o fígado, não passa 5 minutos vivo. Bem, para a digestão, o fígado faz o que de importante? A função do fígado aqui na digestão é produzir a bile, ou suco biliar. Alguns livros mais antigos gostam de usar essa expressão, né, de suco biliar ou bile. Bem, a bile, a função dela é o quê? É emulsificar gordura. Vou escrever para você aqui. Emulsificar gordura. Aí você fala assim, deixa eu apagar esse D, que nesse D tá errado aqui. Emulsificar gordura. Bem, muita gente tem problemas em entender o que vem ser emulsificar gordura. O que é isso? Imagine que você foi almoçar lá no Espetos, tá com muito dinheiro, foi comer lá no Espetos, e você observou aquela picanha sangrando, comeu ela, e aí no seu tubo digestório a gordura vai estar lá. Você comeu aquela picanha e vai estar a gordura no seu tubo digestório. Aí você fala, Tiago, mas eu mastiguei muito bem, Tiago, deu para transformar em pedacinhos. Dá não. Se você pegar, por exemplo, uma gota de óleo, botar num copo d'água e mexer esse copo d'água, você vai ver que a gota de óleo que você botou vai virar em várias gotinhas. Mas se você demorar 1 minuto, todas as gotinhas vão se juntar e formar uma gota grande de novo. Mesma coisa a gordura no seu corpo, tá certo? Você come um pedaço grande de gordura, você acha que foi dividido em várias partes, mas na verdade ele se une novamente. Quando essa gordura chegar lá no duodeno, tá certo? O fígado vai jogar a bile nesse duodeno, sobre a gordura. E a função da bile é emulsionar ou emulsificar a gordura, ou seja, vai pegar esse bloco de gordura grande e transformar em pedaços menores de gordura. Tá certo? Observe que emulsificar é separar o bloco de gordura grande em porções menores. É a função básica do detergente na gente. O detergente, ele pega um pedaço de substância polar e separa em pedaços menores, né, nas micelas.
Mesma coisa que acontece com a gordura. Então a função da bile é emulsificar a gordura e é facilitar o trabalho da lipase. A lipase do suco pancreático vai vir aqui e vai digerir essa gordura aqui que foi facilitada pela bile. Observe que bile não possui enzima. Não existe enzima na bile. Não existe enzimas na bile. A única função da bile é emulsificar gordura, tá certo? Beleza? Então, no duodeno, a gente tem um trabalho do suco pancreático. No duodeno, a gente tem um trabalho da bile produzida pelo fígado, tá certo? Vamos voltar aos nossos slides. Tu tá vendo aí, ó, né? O fígado e o pâncreas. O fígado produziu a bile, tá certo? A emulsificação de gordura. E o pâncreas produziu o suco pancreático. Ambas soluções vão ser lançadas no duodeno para a digestão dessas substâncias. Lembrando que bile não tem enzima, então, portanto, bile não digere nada. Beleza? Segue passeio no intestino grosso. O intestino grosso, ele é subdividido, ele é constituído pelo seco e os cólons, basicamente, que é o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e tem mais um, que é o cólon sigmoide, reto e ânus. Falar é difícil, vamos ver? Pronto, aqui, ó. Tu tá vendo aqui, ó, o finalzinho do intestino delgado, o finalzinho do íleo, tá certo? Vai entrar aqui, ó. Entrou aí. Essa região é a região do seco intestinal. Beleza? É a primeira porção do intestino grosso. Dali vai para o cólon ascendente. O cólon ascendente vai para o cólon transverso. O cólon transverso vai para o cólon descendente. O cólon descendente vai para o cólon sigmoide. Depois vai para o reto e vai para o ânus. Pronto, terminou o processo digestivo. Geralmente na altura do cólon descendente e o cólon sigmoide se encontra as fezes, o bolo fecal, tá certo? Muita gente tem um problema grave, muito conhecido, chamado prisão de ventre. É quando não consegue defecar, o termo técnico é evacuar, não consegue fazer isso. E aí isso é perigoso, Tiago, para algumas pessoas, principalmente as mulheres, onde isso é mais comum, é. Por quê? Porque o bolo fecal ele fica guardado no cólon descendente e no cólon sigmoide. Essa porçãozinha aqui. Qual é a função do intestino grosso? É absorção de água e de sais. Mas é água e de sais da onde? Do bolo fecal, ora. O bolo fecal ele fica aqui no colo descendente sigmoide e o intestino grosso está retirando água dele. Então a pessoa que tem prisão de ventre passa muito tempo o bolo fecal aqui, ó. Tá certo? E aí o intestino começa a retirar a água dele, começa a ressecar, de modo que esse bolo fecal, ele pode até, durante muito tempo aqui, ele pode se unir, grudar literalmente na membrana do intestino grosso e formar o que a gente chama de fecaloma. Tem que abrir a barriga do cidadão, tem que abrir o peritônio, tem que abrir o intestino grosso, retirar o bolo fecal, retirar o fecaloma e suturar tudo, tá certo? Então, a ideia das fibras aqui ela é muito importante para evitar a prisão de ventre, tá certo? As fibras retêm líquido, hidrata ela e ela funciona como uma esponja. E essa esponja vai estimular a motilidade a motilidade intestinal e vai liberar mais facilmente essas fezes que estão aí presas, tá bom? Bem, só para a gente terminar essa ideia aqui, eu falei para você que quando o alimento ele está na boca, eu tenho o bolo alimentar. Não é isso? O que é o bolo alimentar? É o alimento que está na boca mais a saliva. Beleza? Bolo alimentar. O bolo alimentar vai descer pelo esôfago, vai chegar no estômago. E aí lá no estômago ele vai receber estômago, peraí. Quando ele chega no estômago, deixa eu escrever de novo. Quando ele chega lá no estômago, esse bolo alimentar vai receber o suco gástrico, né? E esse suco gástrico vai transformar o que era bolo alimentar numa estrutura chamada de quimo. Então, bolo alimentar não é bolo alimentar no estômago, é chamado de quimo agora, tá certo? É uma massa praticamente semilíquida. Aí vai sair do estômago, vai chegar lá no intestino. Lá nos intestinos... Eita, deixa eu apagar aqui que
Tá dando pau. Lá nos intestinos, o quimo que veio do estômago, tá certo? Ele vai sofrer ação do suco pancreático, por exemplo, produzido pelo pâncreas, né? Que deságua lá no duodeno, o suco pancreático. E aí esse quimo deixa de ser chamado de quimo e passa a ser chamado de quilo. Então observe que o bolo alimentar ele recebe 3 nomes diferentes. Bolo alimentar somente na boca, quando chega no estômago recebe o nome de quimo, quando passa pelo intestino o nome de quilo e quando passa pelo intestino grosso, bolo fecal formando as fezes. Tá bom? Beleza? Olha pra mim, galerinha. Seguinte, existem alguns detalhes mais que não são a realidade do Enem. Portanto, a gente não vai discuti-los com a forma mais profunda, as ativações enzimáticas, mas é importante saber o quê? Anatomia, saber as enzimas e a atuação dessa enzima. pH neutro na boca, pH ácido no estômago, pH básico no intestino. Tá bom, galerinha? Tranquilo? Até mais ver, estudem. Tchau, tchau.